Pense em pessoas de grande sucesso, como por exemplo Bill Gates, os Beatles, a Martha, Mozart. Você já parou para pensar de onde vem este sucesso tão extraordinário deles? A maioria das pessoas acredita que eles nasceram com um grande talento, ou que é tudo questão de sorte, ou fruto apenas do trabalho duro e até do alto QI. Mas a grande verdade é que o sucesso vai muito além disso. Ele é resultado de vários fatores fascinantes e complexos e que muitas vezes nem são percebidos. Alguns dependem apenas da pessoa, e outros estão além de seu controle. E é justamente sobre isso que fala este livro, o que faz indivíduos se tornarem fora de série. Um famoso estudo foi realizado com violinistas da Academia de Música de Berlim. Eles foram divididos em 3 grupos. Aqueles que desejavam ser professores de música, os considerados bons e as estrelas, violinistas que tinham potencial de sucesso internacional. Todos tiveram que responder a seguinte pergunta: ao longo de sua carreira, quantas horas você praticou? Foi então que os pesquisadores descobriram algo bem interessante. Os futuros professores tinham 4.000 horas de prática ao longo dos anos. Os bons violinistas tinham 8.000 horas, e as estrelas haviam atingido a incrível marca de 10.000 horas de prática. O mais surpreendente deste estudo é que os pesquisadores não encontraram sinais de talentos naturais. Eles não encontraram nem estrelas com menos de 10.000 horas de prática, nem alunos empenhados que não tivessem atingido o nível mais alto. Outros estudos foram realizados com jogadores de basquete, pianistas, criminosos, jogadores de xadrez, seja o que for, e o número mágico sempre ressurgia para aqueles considerados fora de série. Para se ter uma ideia do tamanho do esforço, 10.000 horas equivalem a quase 20 horas de prática por semana durante 10 anos. O que esta pesquisa concluiu foi que, uma vez que você seja bom o suficiente para iniciar uma carreira, o que irá fazer você se destacar é a quantidade de horas que você dedica para praticar e aperfeiçoar suas habilidades. E assim surge a primeira grande ideia, a regra das 10.000 horas. Quando eu ainda era criança ou adolescente e estava na escola, jogávamos futebol na aula de educação física 2 ou 3 vezes por semana. E de todos os alunos, um amigo meu se destacava ano após ano. Ele era o melhor jogador da escola, estava muito à frente dos demais. Todos diziam que ele tinha talento, que ele havia nascido para jogar bola. Mas a verdade é que existia uma enorme diferença na quantidade de horas praticadas entre eles. A maioria dos alunos jogava futebol apenas nas aulas, ou seja, eram 3 horas de prática por semana. Por outro lado, ele era apaixonado por futebol e jogava todo santo dia. Além das aulas de educação física, ele fazia aulas na escolinha de futebol desde pequeno e jogava com os amigos do prédio diariamente, ou seja, pelo menos umas 15 ou 20 horas por semana. E este era o principal motivo de todo o seu sucesso, e que fez até com que ele se tornasse jogador profissional. O problema é que as pessoas não costumam enxergar isso, e acabam até sendo injustas, pois desvalorizam todo o empenho daquela pessoa ao dizer que ela só tem sucesso pois nasceu com talento. E veja só, nós fazemos isso o tempo todo, com todos os tipos de pessoa. Quantas vezes você já falou que aquele jogador de futebol tinha um dom, ou que aquela cantora nasceu para a música, ou que aquele empreendedor é fruto de sua genialidade? Nós costumamos enxergar apenas o que está ali, diante dos nossos olhos, mas esquecemos e não percebemos todo o esforço, toda a dedicação, as mais de 10.000 horas acumuladas ao longo de muitos anos para chegarem onde estão. Segunda grande ideia: o talento é supervalorizado. Há alguns anos, uma lista foi feita com as 75 pessoas mais ricas da história, do mundo inteiro, incluindo reis, rainhas, faraós, imperadores, empreendedores e bilionários contemporâneos. Sabe o que há de mais interessante nesta lista? Dos 75 nomes, ao longo de milhares de anos, 14 deles nasceram nos Estados Unidos em um período de apenas 9 anos, entre 1831 e 1840. Incluindo o primeiro e o segundo mais ricos da história, John Rockefeller e Andrew Carnegie. Incrível, não é mesmo? Como pode? O fato é que, entre 1860 e 1870, a economia norte-americana passou por uma transformação histórica. Foram construídas as grandes ferrovias, a extração do petróleo disparou e até surgiu Wall Street. E exatamente nesta época, essas pessoas tinham a idade perfeita. Elas não eram nem muito velhas, nem muito jovens. Eram empreendedoras, possuíam experiência, já haviam praticado muito e, é claro, eram visionárias.
No entanto, tudo isso não bastava. O que realmente as tornou fora de série e as fez conquistarem tanta riqueza foi o fato dessas pessoas terem recebido uma oportunidade extraordinária em suas vidas. O mundo mudou e elas estavam prontas para aproveitar a chance que tiveram. E veja só o que aconteceu com Bill Gates, um século depois. Ele nasceu em 1955. Muitas pessoas acreditam que ele se tornou o homem mais rico do mundo por conta de sua genialidade. Ele possui um alto QI, mas isto não é o suficiente. A verdade é que, em 1968, a escola que Bill Gates frequentava comprou um computador, e isso era uma raridade na época. Era uma oportunidade única, e ele logo se apaixonou pela informática. Desde os 14 anos, ele já programava. Passava horas e mais horas se aventurando e aprendendo programação. Segundo ele, eram cerca de 30 horas por semana. Ou seja, anos mais tarde, quando Bill abandonou a faculdade, ele já havia ultrapassado as 10.000 horas de prática. E isso aconteceu exatamente quando o mundo começou a passar por outra grande mudança, o advento da informação e da globalização. Ele estava pronto, já era um mestre no assunto e pôde aproveitar a oportunidade única que recebeu. Mas precisamos prestar atenção, porque se o Bill Gates não tivesse praticado tanto, provavelmente nem seria conhecido hoje. Ele não teria aproveitado a chance que teve. Ao mesmo tempo, se ele não tivesse recebido essas oportunidades incríveis, mesmo com toda a sua prática, mesmo dominando o assunto, ele jamais teria feito todo o sucesso que fez e se tornado tão rico. Terceira grande ideia: grandes oportunidades transformam mestres em pessoas fora de série. E aqui está o ponto-chave. Não basta possuir 10.000 horas de prática, isso vai lhe tornar um mestre no assunto, isso vai lhe colocar em um nível acima dos outros. Mas para se tornar um fora de série, para se ter um sucesso extraordinário e deixar um legado, você precisa ir além. Você precisa utilizar toda a sua experiência acumulada, unir a todas as características especiais, as vantagens ocultas e aos frutos das heranças culturais, e colocar tudo isso à sua disposição para aproveitar as oportunidades únicas que surgirão ao longo de sua vida.